Olá, gente, estou aqui novamente para aquele bate-papo nosso. Lógico, eu vou também dar umas dicas depois desse bate-papo com a doutora Bruna Kuzumoto. Pois é, gente, nessa pandemia, imagina quem paga condomínio. Como é que fica, né? O pior, que eu conheço pessoas, graças a Deus não pago condomínio, moro em casa. Mas conheço pessoas que o condomínio. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia. O condomínio dela, o apartamento dela estava fechado, ficou fechado durante muito tempo, ela até vendeu agora, alguns meses atrás. Não, foi o ano passado que ela vendeu. O apartamento dela estava fechado, ela estava alugando o apartamento dela só para a pessoa pagar o condomínio, que o condomínio era mais de R$ 6.000 por mês. Imagina, né? Isso, ainda tem gente que tem condomínio muito mais alto, né? Imagina como é que fica isso. Uma pessoa que tem um apartamento que está fechado e ela só tinha esse apartamento, é o único bem que ela tinha da família, que recebeu da mãe, a mãe veio falecer, ela só tinha esse bem aqui no Brasil e ela trabalha nos Estados Unidos, mas não tem uma vida tão confortável que sobra dinheiro e ela dependia do apartamento até para quitar algumas dívidas e ainda ela tinha que pagar porque o apartamento estava fechado e ela tinha que pagar o condomínio. Ela tentou alugar este apartamento sem ganhar nada, só para a pessoa pagar o condomínio. E ela não conseguiu, ela teve que manter esse apartamento mais de um ano e depois ela veio vender esse apartamento. Ela teve sorte de vender ainda o apartamento. Então, imagina quantas pessoas que, mesmo o condomínio mais barato, falando um condomínio caro, né? Mas tem pessoas que eu conheço, diz que o Faustão paga R$ 30.000 por mês no apartamento que ele está morando agora. Também tudo é muito relativo, né? R$ 30.000 para o Faustão é como se fosse uma pessoa mais humilde pagar R$ 300 por mês de condomínio. É outra realidade, né? Cada um dentro da sua realidade. Mas para uma pessoa que tem uma certa dificuldade e paga às vezes R$ 300 de condomínio por mês e está desempregado, isso pode fazer uma diferença enorme no seu orçamento, no seu dia a dia aí, né? No final do mês. Então vamos saber da doutora as leis e regras do condomínio durante a pandemia. Vamos ver se a doutora já está aí. Doutora Bruna. Se ela não estiver, ela já está entrando. Vamos ver. Ainda não. Ainda não. Tá, ainda a doutora Bruna não entrou. Né, gente? Então, assim, agora nessa pandemia, até na outra live eu estava falando sobre a gente aproveitar melhor os alimentos, não jogar nada fora, a gente ter cuidado também. Agora, isso deveria ser para sempre, né? É uma questão de educação cultural, porque a gente jogar alimento fora, a gente está jogando saúde, está jogando dinheiro fora, né? Num país onde 30% da população está passando necessidade, deixar a luz acesa quando não está usando, né? Imagina se deixar um monte de luz acesa, que eu conheço um monte de gente que faz isso, e eu aqui em casa saio apagando as luzes quando eu vejo, entendeu? Não deixo luz acesa, escova dente com a torneira aberta. Imagina gastar água desnecessário, né? Além disso, da gente economizar, e é super importante essa economia, no montante faz uma diferença enorme durante um ano. Lógico, ninguém precisa deixar de lavar as coisas, também vai lavar a louça para que você está ensaboando a louça e a torneira está aberta. Tem necessidade? Não tem, né? Ensaboa toda a louça e deixa para enxaguar depois. Então são coisas pequenas que a gente vai mudando, igual aquela caixa de descarga que a gente dá. Muita gente faz isso e durante aquela pandemia passada que estava economizando água aqui em São Paulo, muita gente fazia isso, a gente fez até uma campanha e eu acho que isso não deveria parar nunca, porque a água é também uma coisa muito cara que a gente paga por mês, né? Principalmente na cidade grande. Luz também a gente paga muito, então vamos economizar. Aquela caixa de descarga, se você pega uma garrafa de refrigerante, enche ela e põe dentro da caixa da descarga,
Porque a quantidade de água não tem necessidade para você dar descarga. Vai diminuir a quantidade de água que você tem vai precisar usar na caixa de descarga. Então, todas essas economias que você vai fazer no seu dia a dia, depois no montante dá uma diferença enorme. Principalmente agora numa pandemia, né? Que a gente tem que diminuir todas as contas, porque está tudo muito caro, a alimentação está muito cara, então não tem que jogar nada fora, aproveitar tudo. E também o condomínio também pesa muito no nosso bolso. Então vamos saber da doutora o que pode fazer, se pode ser. A gente pode chamar o pessoal do condomínio e fazer um acordo ou fazer uma reunião de condomínio e falar, vamos cortar um monte de coisas aqui para baixar o condomínio, que também não está fácil para ninguém, né? Vamos ver se a doutora Bruna Kuzumoto já entrou aí. Não entrou ainda não. A doutora Bruna Kuzumoto. Tem 10 minutinhos só, vamos ver. Então vamos entrar em contato lá para ver se ela vai poder entrar. Se ela não for poder entrar, tá tudo certo também, que às vezes pode acontecer, né? Às vezes acontece. Teve um médico, eu fui fazer uma live com ele. Ele e a esposa são meus amigos e eles ficou sem, mora em Osasco, naquele dia ele ficou sem eletricidade. Aí não dava mesmo, né? Depois nós fizemos. Então, pode acontecer. Se a doutora Bruna não puder entrar hoje, não tem importância. A gente marca outro dia, mas vamos ver se está acontecendo alguma coisa que a doutora Bruna ainda não entrou, né? Estou aguardando. Enquanto isso, vamos bater um papinho, né? Gente, olha, eu sempre fiz campanha de reaproveitamentos de alimento. Isso hoje até está assim, um pouco na moda, mas lá atrás eu tenho um livro que chama Almanaque do Brasileirinho, que está esgotado. Eu preciso de reescrever este livro. O Almanaque do Brasileirinho era como aproveitar melhor os alimentos e evitar os desperdício. Como combater a fome e a desnutrição. Porque o que a gente joga de alimento fora, os CEAs, as feiras, as famílias que deixam estragar alimento na geladeira, principalmente nesse momento agora de pandemia, tem gente que adora, parece que o supermercado é um lugar de passeio, né? Parece que é um lugar de shopping. A pessoa qualquer coisa inventa para correr no supermercado. Você tem às vezes muita coisa em casa que você pode transformar esses alimentos. Para que você tem que correr no mercado e comprar outros alimentos e deixar aquele estragar? Não, aproveita primeiro o alimento que você tem na sua casa, para depois você ir no mercado. Principalmente nesse momento agora de pandemia, a gente ir no mercado para comprar qualquer coisa, sendo que a gente tem em casa. Então, primeiro, vamos usar tudo que nós temos em casa, aproveitando todos os alimentos num todo, sem jogar nada fora, né? Então, começa a fazer isso, você vai ver que no montante, com o tempo, você vai ver o quanto você vai economizar aí. Vamos ver se a doutora Bruna já está aqui. Vamos ver. Estamos vendo. Lu Barbosa. Não, doutora Bruna não está, né? Fernandes. Vilma. Adriane. Regina. Denise. Não, não está. A doutora Bruna não está. Então vamos falando de alimento enquanto a doutora Bruna não entra, né? Obrigado, Maria Gonçalves, Fátima, acho que é Fátima Gonçalves, né? Obrigado, Fátima, obrigado, viu, pelo carinho. Seja bem-vinda você e todo mundo. Já entrou, a doutora Bruna entrou agora. Tá aí a doutora Bruna.
Doutora Bruna, eu gostaria de te pedir, se você estiver me ouvindo, você sair e entrar novamente. Porque, deixa eu ver aqui. Convidar, vamos ver. Ó, a doutora Bruna está aqui, mas eu não estou conseguindo convidar. Ó. Doutora Bruna precisa de mais recente do Instagram para participar. Não tá? Vamos esperar um pouquinho a doutora Bruna, ela sair e voltar novamente, porque eu não estou conseguindo. Deixa eu ver, o que vai dar, vamos ver. A folha da acerola tem vitamina C, tem muita, tem clorofila e ainda vitamina C. Ah, tá reconectando. Ah. Oi, doutora! Tudo bem? Tudo bem, prazer, viu? Você está aqui, obrigado. Imagina, desculpa, mas a internet não estava indo, eu não sei o que aconteceu. Isso acontece com você e com todo mundo. Faz parte, né, doutora? Doutora, Tem que ser. obrigado por você estar aqui. Eu acho que é muito importante, tudo que é orientação nesse momento, que as pessoas puderem, né? E eu sei que condomínio, se a pessoa não paga, às vezes ela não paga não é porque ela não quer, né? Às vezes ela está sem condições de pagar e vai acumulando, ela pode vir perder o imóvel, né, doutor? Então, é tão sério isso, né? A questão são duas coisas que as pessoas têm que ter muito cuidado. Você, como advogada, pode falar melhor sobre isso, mas são duas coisas, que muita coisa funciona no país, lógico, não é só isso. Mas duas coisas, é condomínio, você pode perder o imóvel, e quem não paga a pensão pode ir preso também, né, doutora? Quem não paga condomínio pode perder o imóvel, quem é fiador pode perder o único imóvel, e quem não paga fiança é a única possibilidade de prisão civil, que é o que a gente chama, que é autorizado na nossa legislação brasileira. É verdade. Doutor, e é um momento delicado, porque as pessoas, de repente, estão passando por uma situação. Igual, tem pessoas que têm um condomínio muito caro, mas é dentro de uma realidade de cada pessoa, né? Tem uma pessoa que paga R$ 250, R$ 200 por mês de condomínio, e tem pessoas que pagam 30 mil, né? Isso é dentro da realidade de cada um, de cada imóvel. E isso pode pesar, tanto nesse momento, no bolso daquela pessoa que paga R$ 200, como pode estar pesando também no bolso daquela pessoa que paga R$ 30 mil, né? Isso é dentro da realidade de cada um, não é isso? Sim, porque independente de quanto ela desembolsa, porque ela está acostumada com um padrão e um valor fixo, né? Ainda uma média de valor, por isso que ela tem essa despesa mensal, porque ela pensa que vai receber isso. Quando vem uma pandemia, atinge todo mundo. Então, uma pessoa que ganhava R$ 3.000 e tinha um condomínio de 300, daqui a pouco ela fica desempregada, ou então tem uma redução de carga horária, a pessoa começa a receber metade desse valor. Ou, por exemplo, uma pessoa que recebe alto, R$ 30.000, mas tem despesas, por exemplo, enormes, porque ele conta receber R$ 30.000 todo mês, também tem um balanço, né, financeiro na vida deles. Atinge todo mundo, né, doutora? A crise não fica ninguém de fora, né? Infelizmente não, né? É uma cadeia, né? Você fecha e aí o outro, a pessoa perde, por exemplo, a gente está vivendo isso, né? A gente perde a possibilidade de abrir os estabelecimentos comerciais com a justificativa de não ter aglomeração e tudo mais, as pessoas param de trabalhar, o patrão não tem como pagar o aluguel, o cara do aluguel que não recebeu o aluguel não tem como pagar o condomínio não tem como pagar a conta de água, e assim vai, é uma cadeia, infelizmente é uma coisa que vai atingindo a todos. E outra coisa, as pessoas precisam agir, mesmo morando no condomínio,
Porque às vezes a água já vem embutida no condomínio, mas ela tem que saber que todo mundo deveria economizar a água, não usar água desnecessária, né? Porque isso é para o bem de todo mundo. É no conjunto que isso vai mudar muito. Para que você está escovando o dente, para que você deixar a torneira aberta enquanto você está escovando, né, doutora? Está ensaboando a louça, para que você tem... Todo mundo deveria economizar, porque isso depois vai fazer uma diferença no bolso de todo mundo, não vai? Sim, existem condomínios que a água não é individualizada, né? E como é que se computa esse valor? Pega o geral de consumo e divide para todo mundo, inclusive o consumo do próprio condomínio, utilizado nas áreas comuns. E a pessoa que ela, às vezes, né, eu vejo isso, é muita discussão em assembleia de condomínio, pessoas que lutam para a individualização da água e as outras pessoas falam, ah, não, por quê? Porque talvez a pessoa consuma muita água, tem hábito de tomar 10 banhos no dia, e as outras não, tem mais pessoas morando na casa e outras não. E isso faz com que as pessoas se sentem injustiçadas, até porque tem pessoas que têm consciência, ou seja, a pessoa vai, ela consegue tomar um banho de 5 minutos, ou então quando vai enxaguar a cabeça, desliga. Tudo isso torna uma injustiça quando não é individualizada. Então, para que não se sintam injustiçados, qual que é a melhor situação, a melhor maneira? É todo mundo tomar consciência. Então, ter a educação de que a água é algo escasso diante de um aquecimento global, diante de desmatamento. Enfim, todo mundo está vendo que o planeta está respondendo a todas as nossas agressões à natureza, né? Então, é algo verdade. que nós temos sim que ponderar na nossa vida, ter o bom senso e a educação de pensar no próximo. É verdade. E outra coisa, doutor, é muito importante também as pessoas, mesmo você morando em imóvel, você paga aluguel, participar das reuniões de condomínio para expor e todo mundo com essas consciências em dia, né? Ó, gente, vamos todo mundo junto, economizar isso, economizar aquilo. É o momento da gente economizar no geral no condomínio para que possa ficar mais barato para todo mundo. Isso é possível também, não é, doutora? As pessoas que moram de aluguel, apesar de elas não poderem votar, tá? Só se tiver autorização, ou seja, procuração do proprietário, elas podem participar sim da assembleia, até porque elas que estão usufruindo do condomínio. Então, por exemplo, vai ter uma votação aqui no condomínio sobre algo, moradores, trazer visitantes para a piscina. Ele não tem poder de voto se ele não tiver procuração do locador. Porém, ele pode opinar. Entendeu? Ele não vai votar se ele não tiver, mas ele pode opinar, falando, eu acho que isso incomoda, isso não é legal, então isso seria muito bacana. Ou seja, é importante, além disso, ele pode trazer opiniões, que nem eu tive uma discussão aqui no condomínio que eu sou advogada, que a individualização da água era algo que era necessário, porque são estúdios. Ou seja, tem 2 pessoas morando, e tem apartamentos que tem 2 quartos, e tem 4 pessoas morando. E começou essa briga. E aí, quem é locatário, querendo ou não, ele vai ser atingido, porque vai no condomínio e ele é obrigado a pagar. Por mais que ele não tenha voto, quando ele participa de uma assembleia, ele pode dar a opinião dele. E dando a opinião dele, pode formar opiniões também, indo, né, de encontro à opinião dele. Por isso que é importante participar, por isso que é importante se manifestar, apesar de não ter poder de voto, caso não tenha procuração do locador. É verdade. Doutora, uma pessoa que é um morador, está com Covid, deve avisar o síndico? Olha, não existe uma obrigação legal para avisar o síndico. Muitas pessoas têm até vergonha. Até porque no começo da pandemia, se você falasse que estava com Covid, pegou Covid, a pessoa te olha e fala, meu Deus, medo, né? Não só são 14 dias? Será que é 14 dias tem que ficar? Hoje, agora estão falando em 7 dias e tudo mais. Mas a orientada é avisar o síndico. Por quê? Todos os prédios que eu acho que eu conheço foram orientados a fazer um procedimento para as pessoas que estão com Covid. Ou seja, a pessoa que está com Covid vai ficar isolada em casa. Então, o síndico ele disponibiliza que ele coloque o lixo na porta da casa dele, do apartamento, ao invés de descer até a lixeira, porque isso diminui a propagação do vírus com elevador, com escada e tudo mais. Então, ele faz procedimento, por exemplo, vai pedir iFood. O porteiro traz para ele não precisar descer e pegar elevador e também possivelmente contaminar o local. Então, o importante de você avisar o síndico não é para dar justificativa para o síndico ou prestação de conta. Na realidade, é para ele poder ser beneficiado de toda uma estratégia para tentar diminuir a propagação do vírus.
tá? Isso é importante. E tem alguns condomínios que, inclusive, se dispõem a ir no mercado para a pessoa que está com Covid, porque acaba a família inteira, né, ficando em quarentena com medo disso, se não dá para isolar, ou então já teve contato e aí está com medo de estar naquele período que ainda não aparece positivo, né, reagente no PCR, mas o importante para avisar o síndico é justamente para isso, para tentar diminuir a movimentação dentro do condomínio. Então, tem algumas estratégias do porteiro ajudar, de buscar lixo, de comprar, de pegar remédio na farmácia. Tem muito condomínio fazendo isso. E bacana isso, né, doutora? Por que esconder isso? É uma doença como qualquer outra, que todo mundo pode ter. Hoje pode ser um vizinho, amanhã pode ser o outro. Essa coisa humana é tão importante, né? Um colaborar com o outro ajudar o outro, principalmente num momento tão delicado desse, é necessário, né? Não esconder, Sim. não fugir disso, né? É o contrário, tentar um ajudar o outro, né? Sim, a maneira da gente ajudar o outro, principalmente, é não propagando essa doença, né? Então, tentando ficar em isolamento mesmo. E a outra maneira das pessoas tentarem de evitar que essa pessoa saia ou tenha que sair de casa é se disponibilizando aí numa farmácia, aí no mercado, a levar a portaria, pegar um remédio que esteja lá, uma comida, e levar o lixo na lixeira. Gente, isso é algo. A pandemia teve algumas coisas muito boas também nesse ponto. Por quê? A maior parte das pessoas, antes de pandemia, era assim: você entrava no elevador, você nem conversava. Você nem Horrível isso. falava nem bom dia. Você não sabia nem quem era a pessoa. Eu vi vários prédios colocando comunicado no elevador: ah, se o senhor é um idoso, estamos aqui disponível para vocês, para ir no mercado para vocês. Vários condomínios fizeram isso. As pessoas realmente criaram uma solidariedade em ajudar as pessoas mais idosas, porque no começo as pessoas mais idosas eram mais vulneráveis, né, diante do que a gente conhecia da doença. E isso foi muito bom. As pessoas saíram daquele conforto do isolamento, da individualização de, eu vou chegar em casa, vou para minha casa, acabou, não quero saber de vizinho, não quero ajudar ninguém. Isso trouxe benefício, sim, que é fazer as pessoas lembrarem que o contato, a comunicação, ajudar, a empatia faz com que as pessoas se tornem melhores, né? Pessoas mais evoluídas. E faça, assim, a pessoa se sentir amada, porque muitos idosos que eu percebi aqui na pandemia ficaram depressivos. Por quê? Se É isolaram verdade. da família. Imagina É. só, e muitos idosos não têm família, não têm a possibilidade. Como é que a pessoa vai tentar não ir no mercado? E é nesse momento que pessoas que se disponibilizam aí em mercado, aí em farmácia, a ajudar esse idoso que está em isolamento, ele está fazendo uma ótima ação. E eu aposto que para É ele está verdade. fazendo muito bem. Para o idoso faz muito, mas para ele está fazendo Muito. um bem maior. É verdade. Você faz um bolinho em casa, porque você não pode, sabe que tem um casal de idoso, tem uma pessoa ali, você não levar um pedacinho na porta. Isso é um carinho tão grande, né, doutor? E tão necessário, né? Isso é É, aproximação humana, né? É necessário isso, né? olha, né, nessa pandemia eu posso te dizer que os meus vizinhos, eu não cozinho, eu sou péssima, mas nossa senhora, o tal do grupo dos vizinhos aqui era um trazendo bolo, outro pedindo água que acabou a água. Ah, eu tô sem água o dia inteiro, eu vou lá, levo água. E assim, joga na porta, sai correndo, Verdade. joga água, volta. Pô, isso é muito legal, porque Muito. antigamente isso existia muito, vizinho de pedir açúcar para o outro, pedir café. É, Ó, vizinho, daqui a pouco eu te vou no mercado, eu trago a caixinha que eu peguei emprestado. Pô, por que tudo é, isso mudou? Sabe? Não existe mais essa comunicação, esse carinho entre as pessoas. Então, é. tem coisas boas que o Covid trouxe, que é essa autorreflexão, é trazer sim essa comunicação com os outros, compartilhar da mesma dor e como resolver juntos. Isso são coisas positivas. Aprender a dividir, né, doutora? Compartilhar com o outro, né? Isso é tão humano e tão necessário, né? Quebra muito o egoísmo, né? Sim, já. E aliás, por quê? A gente está cada dia mais, fala o ser humano em geral, né? Só trabalhando. É trabalho, trabalho, trabalho. A gente não tem tempo para nada porque tem que trabalhar, tem que faturar, tem que comprar, tem que ter, porque o mundo Pagar, exige, porque a pagar, gente pagar, pagar. paga boleto, boleto, boleto. Cara, a gente vira uma máquina. A gente acaba nem mais sabendo o que é conversar, o que é jogar conversa fora. Na nossa infância, pelo menos a minha infância, eu ficava na rua conversando, Sim, chupando sorvete, falando da vizinhança inteira, o bairro inteiro, porque todo mundo ia pra pracinha. Tinha uma pracinha, então todo mundo ia pra pracinha. Gente, era muito legal. Aí você vira uma pessoa adulta, eu sempre falo isso, eu viro uma adulta, ai que saudade. Como eu não queria ser adulta. Por quê?
Porque a gente vai se tornando, nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais individualizadas, mais isoladas, né? Ai, não quero papo, muito mimimi no sentido de a pessoa fez aquilo para me machucar, tudo vira algo para você ser atingido. Isso faz você se isolar do mundo, não tenha dúvida. E é muito É, ruim. mágoa, ódio um do outro, do vizinho, né? Que coisa desnecessária, que coisa besta, né? Às vezes, por uma coisa tão idiota, né? As pessoas têm que passar por cima de tudo, saber perdoar, saber que o perdão é um dom divino, é uma forma de aproximar de Deus, né? Quando você perdoa o outro, não importa se é seu vizinho ou não, seu parente ou não, mas o perdão é muito grande em termos espiritual, né, doutora? Ele te evolui espiritualmente, né? O perdão é necessário, né? E tem muito vizinho que não fala um com o outro por bobagem, coisa que passou, passou, né? Às vezes você tem uma ideia diferente do outro, e daí, né? Não fica inimigo por causa disso, não, né? As pessoas elas têm que aprender, eu vejo isso muito nos casais quando eu faço divórcio no escritório, a não querer impor a opinião, né? Não querer achar que a forma que você pensa é a forma correta do mundo, porque não é. Cada um tem o seu certo e o seu errado, porque isso se constrói a partir das suas experiências, da sua educação e dos seus valores. E na hora que a gente começa a impor, isso em casal, marido e mulher é algo muito comum. Quando um quer impor que está correto e o outro está errado e vice-versa, vira briga. E isso vai virar como vizinho, isso vai virar em negócio, em empresa, em funcionário. E é algo que é do ser humano, né? Por isso que eu acho que essa doença, ela fez as pessoas refletirem muito sobre qual é o estilo de vida que elas querem ter para elas mesmas. Será que vale a pena ficar toda hora tendo ego inflamado? Será que ficar toda hora com a ferida aberta ou exposta e tudo mais, você simplesmente vai resolver os seus problemas e simplesmente vai virar e falar assim, ah, não, eu vou parar de brigar com o outro, ou eu vou brigar cada vez. Não, eu acho que o mundo já está tão cheio de processo, cheio de litígio, cheio de tanta coisa, que eu acho que nada mais justo, né, das pessoas começarem a conversar e a entender o respeito de todo mundo, né? O respeito da sua opinião, a opinião contrária à minha, eu posso não concordar, mas eu respeito e tá tudo bem. Tá? Você é inimigo por causa disso. Doutora, o condomínio, quando tem uma pessoa com Covid, é aquela pessoa que está recuperando em casa, que não precisou de ir para o hospital, ou aquela pessoa que foi hospitalizada e que volta para casa, que já passou por todo o processo, mas que ela tem todo um tratamento pela frente, porque tem cada caso diferente um do outro. Tem pessoas que precisam de um tratamento de fisioterapia, de respiração, então, tratamento respiratório, vários tratamentos de fono, durante muito tempo. Essa pessoa, quando ela está nessa fase da Covid agora, se o condomínio tem uma reforma para fazer do lado do apartamento dessa pessoa, isso pode, ela conversar com o condomínio, isso ser adiado? Então, nós tivemos e estamos tendo, porque agora a gente está na fase roxa, né? E depois agora a gente vai voltar para vermelha, agora em dia 11. Qual que é a grande questão, gente? Obra no condomínio não é o problema da obra em si. A obra ela é permitida a ser realizada. A questão é que a partir do momento que eu tenho todo um condomínio, ao qual tem 200 apartamentos, por exemplo, todo mundo em home office, como é que eu vou permitir que essa obra seja executada sem perturbar o sossego das pessoas que, em regra, durante o dia, estão trabalhando fora de casa? E por isso que a obra é permitida. Porque esse horário não incomoda, não vai acordar a pessoa e não vai incomodar a pessoa a dormir. Nesse momento, o que os condomínios fizeram? Alguns proibiram. Tá, alguns proibiram sim, com a justificativa, não porque a lei proibiu, porque tinha medida provisória, porque foi uma guerra. O governador falou uma coisa, o presidente falou outra, e aí começou aquela guerra que não tem fim, e quem se prejudica somos nós. Tá? Alguns condomínios realmente proibiram qualquer tipo de obra, algumas pessoas não concordaram com isso, porque também tem justificativa do tipo, eu tô morando de aluguel, eu tô esperando a minha obra ficar pronta para poder sair do aluguel e ir pro meu apartamento. É uma justificativa plausível, né? Ninguém quer ficar gastando dinheiro, ainda mais numa pandemia. Então entraram com ação para conseguir uma ordem judicial para obrigar o condomínio a permitir
Alguns conseguiram, outros não conseguiram, por isso que eu falo, é uma coisa que não existe uma lei, existe bom senso, e existe, quando a gente vai para o judiciário, a cabeça do juiz, né? E como ele entende. E o que aconteceu com os condomínios? Alguns limitaram, ao invés de permitir das 9 às 5, colocaram o barulho da 1 às 4 horas, porque aí ajudava todo mundo. Ajudava quem realmente precisava terminar a obra e ajudava a pessoa que estava passando por um tratamento e precisava descansar. Mas a pergunta que sempre é proibido, Bruna? Depende. Se fizerem uma assembleia e o condomínio aprovar a proibição durante o período das faixas roxas e vermelhas, está proibido, porque houve uma assembleia. Se o síndico, com o medo da responsabilidade que ele tem de manter a saúde das pessoas no prédio, manter o bom convívio, a higiene e tudo mais, se respaldar nesse fundamento, ele também tem fundamento para proibir a obra. E sabe por quê? Para diminuir a movimentação de pessoas dentro do prédio, o fluxo de pessoas, porque querendo ou não, é gente que vai, é gente que volta, vai buscar remédio, vai buscar ferramenta, vai buscar material ali, lá, e assim vai. Por isso que se chama, é bom senso. Existem sim pessoas que precisam do silêncio, mas também existe a pessoa que ela precisa sair desse aluguel e ir para lá. Por isso que eu sempre sugiro aos síndicos, faça redução de horário, faça uma redução da 1 às 4, onde a pessoa, por mais que seja reduzido, consegue trabalhar, e a pessoa não incomoda todo mundo. Eu recebi reclamações várias, mas eu tô trabalhando, eu tô no meio de uma reunião, tem um cara batendo lá e não sei o quê. Gente, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. São 200 apartamentos, 300, 100 apartamentos num lugar. Mas a gente tem que tentar agradar, no mínimo, um pouquinho de cada pessoa que mora ali. Então, nesse momento, cabe muito mais o síndico fazer uma estratégia, fazer pesquisa com as pessoas que estão morando, qual o melhor horário que elas acham que poderia ser a obra, ou alternar de terça e quinta pode fazer a obra das 9 às 5. Por quê? Porque assim diminui o fluxo de pessoas e diminui também o barulho para as pessoas que estão em casa trabalhando. Então, nesse sentido também, se o síndico quiser proibir, principalmente nesse momento agora, ele tem autoridade para proibir visitas e reuniões no prédio nesse período, doutora? Cortou, desculpa. O síndico, ele tem autoridade neste momento agora para proibir visitas e reuniões no prédio? Então, na realidade, ele não pode proibir, porque a gente tem o direito de ir e vir, a gente tem o direito de propriedade, de uso e gozo do nosso imóvel, tá? Mas ele pode sim, através de votação da Assembleia, né, limitar a quantidade de pessoas. Mas, volto a dizer, é muito difícil a gente conseguir fazer isso sem vir com aquelas agressões de condôminos que às vezes não tem consciência e falar, a casa é minha, eu pago e não sei o quê. Mas qual foi a forma que eu sugeri, tá? Para os síndicos, para os condomínios. Existe um artigo, 2 artigos na lei do Código Penal, 131 e 132 do Código Penal, que prevê que a prática, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave, de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Ou seja, se a pessoa estiver andando para lá e para cá, trazendo um monte de gente para casa, ela está aglomerando. Logo, ela está correndo, gerando um risco, né, assumindo o risco de propagar um vírus. E o artigo 132 fala, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou eminente. Ou seja, se eu não consigo vetar, porque o Código Civil me dá o direito de usufruir o meu imóvel, a minha casa da maneira que eu bem entender, eu consigo notificá-lo de que ele está praticando um crime e que eu vou na delegacia denunciá-lo por prática de crime contra a saúde pública. Então, essa maneira foi algo que eu consegui fazer com que os síndicos colocasse um pouquinho de consciência através do medo, porque infelizmente o ser humano ele sempre funciona através de medo ou punição, né? Ou sanção financeira. Deixa no bolso, Além disso, existe sim a possibilidade do síndico. Eu tive um problema num condomínio que tinha um condomínio que ele fazia um samba
no apartamento. Todo domingo ele tinha um samba, com 10 pessoas num apartamento de 60 metros quadrados. Ia todo mundo morrendo de medo, todo mundo em casa, e ele batia naquele negócio, no pandeiro, não sei o quê. Juro pra você, parecia que eu tava numa escola de samba, assim, né? Era surreal, as pessoas filmavam e mandavam. Pois bem, ele falou, eu tenho meu direito, eu não tô fazendo nada, eu tô no horário do psil, o horário que é permitido fazer barulho, porque até isso também a gente tem que ouvir, né? Porque não é depois das 10 ele pode fazer o barulho, quantos decibéis ele acha que ele pode fazer, que ele também não sabe que a lei também tem uma limitação de decibéis, mas tudo bem. E aí, simplesmente, a gente notificou essa pessoa, informou que nós iríamos entrar com uma ação de obrigação de não fazer. Junto com a gente iria realizar um boletim de ocorrência. Obrigação de não fazer para quê? Para ele não receber ou não fazer festas. Bruna, ia colar, não ia colar? Eu não sei. Mas eu tenho esse direito de entrar com essa ação. E eu aposto que, diante de tantas pessoas morrendo, nenhum juiz ia pensar no direito da propriedade dele. Por quê? São direitos, realmente, que todo mundo tem. Mas eles não são absolutos. Ou seja, ele pode ser relativizado quando eu vou fazer o quê? Preservar um direito maior, que é o direito à saúde de toda uma coletividade. Isso, sim, ele sobrepõe ao meu direito individual. E é por isso que eu volto a dizer, quando eu chego ao estágio de ter que ameaçar, ter que punir, tenho que aplicar uma multa, tenho que entrar com um processo, é porque a pessoa não tem um pingo de bom senso, ela acha que o direito individual dela se sobrepõe ao direito coletivo. E é nesse momento que vem o judiciário falando, não, querido, não é assim que funciona a sua vida. Tá todo mundo morrendo. Se você tá querendo correr o risco, é problema seu, mas nós não podemos correr o risco por você. E é por isso que o judiciário vem, a lei vem preservando a coletividade. E aí sim o síndico pode aplicar multa e tudo mais. Mas eu sempre sugiro os síndicos a notificarem antes, falar desses artigos 131 e 132 do Código Penal, e bem como a possibilidade de ingressar com uma ação judicial para que proíba ele de receber visitantes, pelo menos no período, ou fazer festas, né? Nesse período que não pode ocorrer aglomeração. Doutor, isso não deveria ser nem necessário, é bom senso, né, das pessoas, né? A pessoa, num momento desse tão delicado, morrendo tanta gente, você vai fazer festa ainda. E outra coisa, quando você mora num condomínio, você tem que saber que você está morando junto com milhões de família. Então, aquela ali deve ter alguma família que perdeu um ente querido, não é o momento que ela está com dor, ou tem alguém doente, não é o momento disso, não é, doutora? Isso é bom senso, não precisa nem ter justiça aí, né? Olha, e aí eu volto a lhe dizer, né? No começo da pandemia, eu até julgava essas pessoas que faziam barulho, festas, porque é desesperador você ter uma liberdade e do nada. E o brasileiro mesmo é assim, né? Sempre tem contato, tem academia, vai para bar, do nada tudo para. Então, depois eu fiz uma análise, eu falei, as pessoas demoram para cair a ficha, para aceitar. Então, elas querem primeiro se opor. Elas querem falar que não, aqui ninguém manda em mim, eu vou contra o prefeito, vou contra o governador, contra o presidente, contra o mundo inteiro. E as pessoas tendem a fazer isso. Hoje, pós-pandemia, né? Pós aquele período inicial de pandemia, março, eu não tenho mais tanto problema com os síndicos reclamando o que fazer, o que não fazer, porque as pessoas pararam realmente de fazer essas festas por entender a gravidade disso. Alguns síndicos até fizeram assembleias, tá? Acho que teve uma pergunta aí para falar se podia ou podia receber visitantes, se podia ou não podia fazer obra, e aí a pessoa comentou aqui na live, mas a pessoa que vai fazer obra vai ficar a favor, e a pessoa que não quer obra vai ficar contra. Realmente, mas por que os síndicos resolvem fazer assembleias, gente? Muito síndico tem medo da responsabilidade civil que ele possui dentro do condomínio. Pois é, existem pessoas que processam síndicos, por quê? Porque ela quer utilizar a academia do prédio, ou ela quer utilizar a quadra. E aí, por votação, ou por ele entender que isso não pode ser aberto, simplesmente a pessoa entra com uma ação contra ele, falando que ele está limitando o direito de ir e vir e de usar a propriedade dele. Então, eles têm medo. Quando a gente tem uma assembleia num condomínio, a gente tende a cair para a democracia, para o bom senso da maioria. Tá? E é por isso que a maior parte dos síndicos acabam querendo fazer assembleia e aprovar, por exemplo, medidas
de segurança, diminuição, por exemplo, de pessoas para ir na academia. No começo da pandemia, proibiu academia nos condomínios. Depois verificaram que poderiam, com horário marcado, colocar uma por família, cada 1 hora, desde que limpe, usa máscara. Então as coisas foram se moldando, né? E aí sim os síndicos começaram a ter mais segurança de poder regulamentar restrições dentro do próprio condomínio, para poder se livrar de qualquer futura ação de responsabilidade civil. Eu tinha síndicos que me ligavam assim: se eu liberar a piscina, alguém pode me processar porque pegou Covid? Eu falei, primeiro, como é que a pessoa vai provar que pegou Covid na piscina? Já começa por aí, né? E outra, você não está agindo, não está agindo, não está se omitindo com a lei. Ou seja, você limitou uma família por hora. Então, assim, você não está proibindo ninguém de usar, você está usando o bom senso e a pessoa está usando a piscina 1 hora. Depois vem outra família e está tudo bem. Existe esse bom senso, mas infelizmente no começo foi uma bagunça, foi uma guerra de ego, foi uma guerra do eu quero, eu posso, contra, meu, eu tô com medo, por favor, não faça isso. É muita coisa que aconteceu no começo, mas eu volto a dizer, o medo da responsabilidade civil é muito grande. Mas eu sempre falo, o bom senso. E além disso, o síndico começou a perceber, se ele liberasse uma piscina por 1 hora, uma academia para um apartamento, ele percebeu que diminuía muito o risco das pessoas fazerem festa em casa, porque a pessoa fica com tanta energia trancada em casa, porque não pode ir para a rua, que ela acaba fazendo o que ela quer fazer, aglomeração, ver gente fazendo alguma coisa. A partir do momento que os síndicos começaram a liberar isso de forma regulamentada, mais restrita, diminuiu muito as multas e tudo mais. Bom senso sempre, né, doutora? É o que resolve mesmo, né? Quando você mora em comunidade, que isso é uma comunidade, um condomínio é uma comunidade, você tem que saber respeitar o espaço do outro, ter bom senso, em todos os aspectos, né? E aí fica bem com todo mundo. E outra coisa, tem que ter amizade entre os condôminos, né? Isso é o melhor caminho que tem, e é o caminho mais inteligente que tem, é você procurar ser amigo um do outro, né? Compartilhar as coisas, discutir, né? E ter essa amizade, porque isso não vai gerar brigas, né? E desavença tão desnecessária, né? E besta, né? Então, as pessoas elas precisam começar a ter empatia um pelo outro, né? Teve uma pergunta aqui acho que é o Bruno Quiles perguntou, Bruna, o síndico simplesmente proibiu todas as obras e por 30 dias. Ele pode? Ele pode assumir o risco por isso, tá, Bruno? Mas o que eu sugiro você a fazer diante... Aí ele falou que é a mesma situação do aluguel que eu citei como exemplo. Eu sugiro você chamar o síndico e o conselho e pedir que isso faça uma assembleia. Por quê? Porque muitas pessoas estão ingressando com ação judicial para conseguir uma liminar para fazer a obra. E aí, como não tem, a partir do momento que ele consegue, ele vai fazer a obra no período inteiro. Então é mais prático chegar no síndico e falar, olha, vamos permitir a obra 2 vezes na semana só, ou pelo menos com horário restrito, do que proibir, porque eu preciso mudar, porque que nem teve um caso também no meu escritório que a pessoa estava montando o quartinho do bebê que estava para chegar. E aí o marceneiro precisava montar tudo bonitinho e o condomínio proibiu. Aí eu fui lá, antes de entrar com a ação, conversei. Eu falei, olha, eu preciso pelo menos de 5 dias para fazer isso. Vocês podem alternar uma vez por semana? Porque o parto estava indo para 1 mês daqui a pouco, sabe? Aí o síndico falou, não, vamos fazer uma votação. Fizeram e acabaram decidindo por deixar. Mas se não fosse, eu ia ter que entrar no judiciário, pedir uma liminar e assim vai. Teve uma outra pergunta aqui da Alessandra, que o prédio dela faz uma reunião com o síndico e conselho para decidir se fecha tudo ou abre. Aí a decisão foi de tudo fechado. Gente, tem alguns condomínios que realmente estão fechando tudo. O condomínio, acho que do meu pai, por exemplo, tem muito mais idosos do que jovens. Então eles decidiram fechar tudo. Volto a dizer, o síndico tem esse poder? Tem. Se alguém questionar, pode ser questionado? Pode. Mas volto, se tiver um bom senso, fale com o síndico, com o conselho, para que faça essa regulamentação com horário marcado, uma limitação, uma coisa mais restrita, para todo mundo chegar, né, a ficar satisfeito, ainda que um pouquinho, com o que deseja. Todo mundo cede. Isso é muito importante. Principalmente nesse momento agora, né, doutora? Que o índice está tão alto,
né? Ele está totalmente desequilibrado, que a gente não sabe até que ponto isso vai chegar. Eu acho que o bom senso aí, eu acho que até fechar tudo e todo mundo concordar, eu acho que é bom para todo mundo, principalmente é para uma fase. Depois tudo vai passar e vai voltar tudo normal, mas eu acho que o momento agora, tá? Que se todo mundo concordar e fechar tudo, é o melhor que tem para todo mundo, não é? É, eu volto a dizer, cada condomínio sabe como agir melhor, não existe uma regra. Mas assim, quais são os contras, né? Que eu sempre falo de fechar tudo. Primeiro é deixar o pessoal trancado em casa. Isso gera assim muito conflito entre as pessoas, isso aumenta o índice de depressão. As pessoas ficam sem exercício físico, aumenta o estresse, é briga, e isso acontece sim. Tanto é que o número de divórcios na pandemia foi surreal. Algo Foi. assim É verdade. É bombástico. verdade. Eu nunca fiz tanto divórcio na minha vida. Então, qual que é a grande questão? Eu sempre falo, às vezes o condomínio fazer algo de forma cuidadosa, prudente, restringir as coisas, deixar liberado pelo menos uma piscina ou um solzinho, ainda que não use a piscina só para tomar um sol, não sei, gente, conversem. A melhor solução é a conversa, porque ninguém sabe o que é certo ou errado. Da mesma forma que a gente fala, é certo ficar trancado em casa, eu vejo um resultado de pessoas depressivas se matando. Eu tive 3 clientes que se mataram, porque o negócio estava fechado e acabou a razão de viver dele, que era 60 anos, tá com o comércio dele. E ele estava trancado em casa no começo da pandemia. Então, assim, talvez se ele estivesse caminhando na rua, talvez estaria diminuindo um pouco, fizesse, né, com que ele tivesse um contato com a luz, com o sol. Eu não sei, gente, cada um tem uma necessidade. Por isso, volto a dizer, o bom senso é algo que tem que imperar dentro do condomínio, e principalmente com o síndico. O síndico tem muito medo da responsabilidade civil, por isso que muitos acabam falando, eu quero fechar tudo porque eu não quero ser processado por alguém falar que pegou Covid aqui no condomínio. Esse é o maior medo do síndico, tá, gente? Por isso que eles decidem fechar. Mas eu acho que cabe ao condomínio chamar o síndico e o conselho numa reunião virtual e falar, olha, nós queremos que abra, eu tenho uma lista, vou pegar no WhatsApp o pessoal, falar quem quer e o número do apartamento, com um horário marcado, ou pelo menos possibilitando que eu caminhe onde tem espaço verde, que alguns prédios possuem né, esse local. Não sei, isso é bom, isso faz bem para as pessoas também. E depende muito da área de cada condomínio também, que tem condomínio que tem uma área verde enorme, né? Tem muita área verde, tem muito jardim. Então, assim, eu sou a favor, principalmente nesse momento agora, de reuniões, tá? No salão de festa. De repente, todo mundo usar a piscina. Tá, mas pegar um sol, né, porque a gente até sabe que isso é importante, por causa da vitamina D, a pessoa dar uma descida, pegar um sol, ficar longe um do outro, isso tudo bem. Isso eu não acho que não deveria interferir de jeito nenhum. Mas eu acho assim, as coisas, reuniões, igual, tem pessoas que às vezes reúnem um grupo de pessoas naquele salão para bater um papo, para conversar, eu acho que não é momento disso. Né? Aí não, Mas aí o pegar síndico um pode sol, fechar. pegar um sol, descer, ficar longe um do outro, eu acho que isso não tem nada a ver. Realmente, eu acho que aí também se está mexendo muito com a cabeça das pessoas. Né? É diferente do que fazer reuniões, fazer festa em salão de festa. Doutor, e como que fica agora, neste momento, as assembleias do condomínio? A única coisa que o Bolsonaro aprovou referente ao síndico, né, na lei que surgiu aí durante a pandemia, é a Assembleia Virtual. Tá? Então, isso já Tá. era autorizado, não tinha, aliás, não tinha nada que proibia a Assembleia Virtual, mas não era um hábito do brasileiro. Todo mundo gosta da Assembleia presencial. Mas, como sempre tem alguém que questiona a validade ou não dessas assembleias, a lei que foi aprovada aí pelo nosso Bolsonaro, ela autorizou as assembleias virtuais, que é legítima. Eu Uhum. não sei se vocês já participaram, a Assembleia Virtual ela dura uma semana. São colocadas pautas para votação, o apartamento se identifica, faz o seu login, e aí ele vota, justifica o porquê você está votando assim, ou o contrário e tudo mais, e as pessoas vão naquele chat referente àquele número da pauta, vai discutindo, até chegar à votação. E isso fica por uma semana ou 2 semanas. Por que esse prazo longo?
Porque tem muitas pessoas idosas, tem pessoas que não conseguem ler no computador direito, tem uma dificuldade, então fica um tempo maior para as pessoas votarem e discutir. E aí sim tem uma grande validade nessa, né? E é muito eficaz, porque não tem contato e todo mundo participa. E, aliás, a volto a dizer, até mais eficaz, porque não tem aquela gritaria. E fica tudo registrado depois ali, né? Se quiser, né? Fica É gravado, legal isso. É, registrado, quem votou, quem não votou, fica tudo em sigilo, porque a gente não precisa expor ninguém, né? Mas se alguém quiser, eu quero saber quantos apartamentos participaram, tá aqui o login, esses apartamentos participaram. A administradora, ela faz toda a conferência de quem está adimplente, quem não está adimplente, se pode entrar ou não. Tudo isso é feito pelo sistema, então é muito bom essa forma de fazer a assembleia e ajudou muito a gente, né? A não ter problemas em aglomerar em um salão de festa com assembleia, com essa pandemia enorme que nós estamos vivendo. doutora, quais são as penalidades impostas aos moradores que diz respeito às regras impostas durante a pandemia? Bom, regra é as regras normais que prevê na convenção. Barulho é multa, advertência, pode sim haver ações mais bruscas, como entrar com uma ação judicial para poder fazer com que o cara pare de fazer uma festa e, além disso, entrar com perdas e danos. Criminalmente, também pode entrar com uma ação criminal contra a pessoa, porque ela está expondo, sim, as pessoas, o risco à saúde de todos que estão ali naquele condomínio, e nada muda, tá, do momento não pandemia, porque o que vale na lei, além do Código Civil, é a convenção do condomínio. Então, tudo que está na convenção estipulando as regras, se a pessoa infringir, é multa normal. Se a pessoa vai fazer festa, além de multa por barulho, qualquer coisa dentro do apartamento, eu não posso multar para ela receber visitantes. Eu não tenho esse poder de voto, porque muito provavelmente eu não tenho isso na convenção de nenhum condomínio. Mas eu posso denunciá-lo, eu posso ingressar com uma ação criminal, fazer um boletim de ocorrência, fazer uma denúncia. Por quê? Porque a pessoa está aglomerando e é o que a gente está mais pedindo, é isso, né? Que não haja aglomeração. Mas chegar a um ponto desse é tão ruim, tão desnecessário, né, doutor? Depois fica cria inimizade no condomínio, se encontram depois, né? Fica aquela situação tão desnecessária, não é momento para isso mesmo, é consciência mesmo, aquilo que você falou lá. É cada um ter sua consciência do momento delicado que a gente está vivendo agora, né? E não ultrapassar os limites, né? Não querer achar que é porque é lei, ela pode continuar. Não, é um momento novo que a gente está vivendo e um momento delicado que nós estamos falando de vidas humanas. Então, é o bom senso mesmo agora, né? Sim, bom, acho que desde o começo, todas as respostas que as pessoas me perguntavam sobre negociação com locador e locatário, gente, é bom senso. Nunca ninguém vive, tá todo mundo sendo atingido por isso. Não é alguém que está favorecido e o outro não está favorecido. É algo que está impactando em todo mundo. Então, o bom senso é a melhor solução para tudo. Sim. Doutor, a questão de usar o elevador, principalmente no horário que ainda, lógico que tem muita gente que está ficando em casa, mas tem aqueles picos, né, de manhã, o pico à tarde, que as pessoas saem mais, chegam. Como é que está funcionando essa questão do elevador? De quantidade de pessoas? Muitos prédios, quantidade de pessoas, o condomínio ele pode proibir, ou seja, ele pode falar uma pessoa por apartamento, ou uma família, né, pode utilizar o elevador por vez. Ele tem esse poder de regulamentar, porque ele não está proibindo o uso, ele está restringindo. Então, e com um fundamento que é a saúde. O síndico pode fazer isso, tá? E multar as pessoas que não cumprem por isso, ok? Por quê? Porque ele está violando um artigo do Código Civil. Então, muitas saídas do síndico é com base no Código Civil, que é a preservação da saúde de todos. Então, o síndico pode limitar. Os síndicos também estão fazendo algumas coisas, por exemplo, colocando capinha para a pessoa não ter que ter contato toda hora e também não manchar o próprio tela, né, dos elevadores, que no começo tu não estava jogando álcool toda hora e acabou corroendo. Eles têm eu vi um condomínio que ela colocou palitinhos. E aí a pessoa pegava que legal, também vi. E aí depositava, eu achei isso muito engraçado. E eu falei, legal, é uma maneira, né?
E colocando álcool É, em gel na porta do elevador, dentro do elevador. Muitos condomínios estão colocando álcool em gel disponível 24 horas para as pessoas utilizarem. É, e é uma forma de tentar diminuir, né, a propagação desse vírus. Então, os condomínios estão fazendo isso muito bonitinho. Ah, outra coisa, obrigando a utilização da máscara, ainda que esteja sozinho no elevador, sob pena de multa. Porque muitas pessoas eu vejo no condomínio subindo sem máscara, ou colocando a máscara no queixo, porque não tem ninguém. Mas se o vírus se propaga a partir do momento que eu espirro, vai atingir o espelho, sei lá, onde apoia a mão, onde aperta o botão, não sei o quê. E a pessoa coloca, vai coçar o nariz. Gente, vai pegar, vai. entendeu? Então, assim, por que não usar a máscara no elevador? Vai chegar na sua casa, já tira na sua casa. O síndico pode multar, sim, tá? Então, aliás, deve multar. Primeiro notifica, Deve. depois multa. Sempre aviso isso. Notifica, depois multa. Tem pessoas, essa também foi demais. A pessoa tinha acabado de sair do Covid, sei lá, 40 dias pós-Covid. Aí peguei o elevador com ela, falei, querido, cadê a máscara? Meu IgG tá alto. Eu comecei a Meu IgG tá 90. Eu falei, nossa, mas quanto tempo vai ficar 90 esse IgG? Não diminui nunca. Eu falei, você tá medindo todo dia? Ah, pelo amor de Deus, né? Não dá. É umas coisas assim que eu dou risada. Aí eu falei, você vai ser multado. Não, mas eu vou mostrar meu IgG como fundamento. Eu falei, mas você vai ser multado porque existe uma lei municipal que obriga as pessoas a usarem máscara. Então você vai ser multado 2 vezes ainda. Se eu denunciar isso pra prefeitura e aqui no condomínio por estar expondo as pessoas a risco. É verdade, não. É sem noção, né? Uma pessoa dessa, eu acho que uma pessoa que chega hoje, com todas as informações que a gente tem, não entrar no prédio com máscaras, no elevador, mesmo na escada que você pode encontrar com alguém, ou você pode realmente espirrar, né? E esse espirro pode ir em algum lugar que a pessoa põe a mão e isso ser transmitido. Pô, isso não precisa de mais de informação que a gente já tem. Isso é bom senso, é não pensar no outro, né? Eu acho que isso é uma coisa que é não ter respeito pela vida do outro. Você tem que ter respeito pela sua vida, mas você tem que ter respeito pela vida do outro. Você está pondo a vida do outro em risco, mesmo que não tem ninguém vendo. Não precisa, né, doutora? É bom Sim. senso, é o que você falou, é o respeito à vida humana. Você pode, de repente, colaborar com a morte de alguém. É isso mesmo, esse é o pensamento. Eu vejo hoje que as pessoas estão com muito mais medo da pandemia, porque tem muita gente morrendo do nossa volta. No começo da É, pandemia, acho que até novembro, sério, às vezes eu até duvidava se era teoria da conspiração, se não era e não sei o quê. é. A partir de dezembro, janeiro, começou tanta gente morrer e começaram a ficar pessoas Jovens, né? próximas, jovens, crianças, que É, até então não pegavam em crianças, é. recém-nascidos, enfim, gente. É um momento, sim, da gente começar. A gente, começar não, manter, né? A nossa higiene, manter as regras, porque ninguém sabe nada dessa doença. Nada. Literalmente é algo que todo mundo acha que daqui a pouco muda, daqui a pouco é um medicamento que serve, outro não serve. Enfim, a melhor maneira da gente tentar não pegar essa doença é usando máscara, usando álcool em gel e não aglomerando. Mesmo quem já pegou a Covid tem que continuar com todos os cuidados, mesmo as pessoas que já vacinaram 2 vezes, já passou aqueles 21 dias da segunda dose da vacina, tem que continuar, porque ainda é tudo muito novo e tudo muito recente, não podemos dar moleza para essa coisa monstruosa que está levando milhões de vidas. A gente não pode colaborar com essa coisa tão monstruosa, não vamos colaborar, né? Cada um fazendo sua parte, não colaborando, porque tudo isso que você acabou de falar, que nós falamos juntos aqui, se a pessoa tem esses cuidados, não está colaborando com esse monstro que é o vírus. Ele é um monstro, ele destrói vidas, ele mata, né, doutora? Em todas as idades. Então, assim, é ter bom senso. Né? Agora também, doutora, falando em bom senso, tem aquelas pessoas, em todos os condomínios existe, aquela pessoa que está acontecendo tudo isso, ela vê na televisão um monte de gente morrendo, amigos morrendo, e ela
continua não respeitando, ela é dona do apartamento, ela acha, porque ela é dona daquele apartamento, ela é dona do mundo, ela é dona da vida das outras pessoas. Esse tipo de pessoa que não tem esse respeito, os vizinhos ou alguém pode chamar a polícia e denunciar essa pessoa, não pode e deve, né? Quando é um caso assim, né? Sim, Extremista. deve informar o síndico para o síndico notificar, deve sim fazer um boletim de ocorrência contra essa pessoa, sim, porque ela está cometendo um crime contra a saúde pública, tá? E denunciar nos canais da prefeitura do que a pessoa está fazendo, porque a pessoa simplesmente está, sabe aquela arma química, que é o vírus que a pessoa, naqueles filmes que a gente vê, que as pessoas criam e começam a Sim, propagar com intenção de matar é, pessoas? É isso que a pessoa é, está fazendo. tô É fazendo. exatamente isso que ela está fazendo. Quando ela se expõe e expõe os outros, ela está cometendo um crime, ela está passando vírus, é aquela arma química que ela simplesmente acha que só vive em filme. A gente está vivendo nessa era. Se foi criado ou É, não, o vírus existe. Mas se a pessoa não respeita e começa a propagar esse vírus de qualquer jeito, tem pessoas que estão contaminadas e não querem ir no hospital, por exemplo. No começo da pandemia teve é, isso, né? As pessoas, teve. não, eu estou contaminada, não vou ficar no hospital, vou sair andando por aí. Não vai. Por quê? Porque você é um alto risco à saúde coletiva. Então, até isso teve ação judicial, para você ter uma noção, teve ações judiciais para pessoas que não queriam se tratar. Porque não é só por você, né? Cada um é dono da sua vida. Se você quer se matar, tudo bem, mas você não tem que oferecer esse risco para outras pessoas, né? Eu acho que a gente não deve se matar de forma alguma. A vida, Deus nos deu, a gente tem que preservar ela como o maior bem que nós temos é a nossa vida e saúde, tá? Além da gente preservar para a gente também não pode querer para o outro nunca, nem para a família, nem para o outro, nem para o desconhecido, para ninguém. Para qualquer pessoa humana, você não pode querer que a pessoa passe por isso, principalmente dessa forma tão cruel que a gente está vendo, gente entubada nos hospitais com sofrimento e a falta de tudo, né, doutora? Porque realmente ninguém estava preparado para isso. É igual ontem eu vi uma entrevista, abre leito, quanto mais leito você vai abrindo, você pode ir abrindo leito, isso consegue abrir. E profissionais para atender? Você consegue formar profissionais de um dia para o outro? Não. O que quer dizer você ter um monte de leito e não ter profissionais para atender? É o que está acontecendo. Sim, tá faltando insumos, né? Tá faltando Sim, oxigênio, tá faltando agulha, tá começando a faltar um monte de instrumentos sim, e eles são necessários para as pessoas trabalharem. Então, não é só por sim, questão de financeira, é porque nunca se usou tanta agulha, nunca se usou tanta sim, máscara, nunca se usou tanta luva. Tem médico que está operando com duas luvas, com medo do contato. Tem muita coisa acontecendo. Então, gente, o que a gente deve é realmente se preservar e tentar num condomínio entender que o que você faz atinge o outro, ainda que você não esteja vendo. Se você espirrar no elevador, se você ficar sem máscara no elevador, ainda que você esteja sozinho, você pode estar contaminado sem saber, de forma assintomática, e contaminar, fazer alguém que pegar o elevador seguido se contaminar. sim. Doutora, que papo gostoso. E outra coisa, eu queria aproveitar aqui agora, mandar um abraço, a solidariedade a todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos, que perderam, né? Para esses nossos heróis da saúde, que eles estão esgotados, todos eles, desde os enfermeiros, os faxineiros, os médicos, todos esses heróis, que é o conjunto, né? Que cuida da Covid, e esse pessoal esgotado e continua lutando. O que depende agora não é só dos profissionais, depende de todo mundo fazer a sua parte e vamos todo mundo fazer a sua parte, que é o melhor caminho. Não ficar inventando para sair de casa toda hora. Se você pode ir no mercado, se você tem as coisas em casa, né, doutora? Usa primeiro o que você tem em casa, não fica passeando no supermercado. Para quê? Né? Vai no supermercado quando você precisa. As pessoas ficam parecendo, inventando coisa para ir no mercado. Procura ir só quando realmente você não tem outras coisas. Se você tem o frango em casa, mas eu quero comer a carne de vaca. Não come carne de vaca, come primeiro o frango, né? Vamos nesse momento agora ter esse cuidado, né? Os supermercados ficam sempre lotados. Qualquer hora que você vai, tem gente.
Gente, que coisa absurda, parece que não está acontecendo nada. Você vai nas pistas de atividade física em São Paulo, que tem vários lugares, você vê um monte de gente fazendo atividade física sem máscara. Não é que eu estou contra a atividade física, eu sei que a atividade física é bom para todo mundo, mas nesse momento, você sem máscara, correndo, fazendo atividade física, junto a um monte de gente, isso, você está sendo um assassino, você está sendo um irresponsável, né? Então não é momento para isso. Sim, sim. Ah, tem uma pessoa que perguntou aqui, a Márcia. Gostaria de saber se quando a pessoa fica sem pagar condomínio, pode vir no boleto o número do apartamento? Pode. O boleto não pode vir seu nome, mas o número do apartamento pode, porque no boleto vem toda uma descrição, uma prestação de conta do condomínio, tá? A partir do momento que o condomínio é obrigado a prestar conta para todos os condôminos, ele pode colocar o número, ele não pode te identificar. Isso não é ato vexatório, tá? Não é uma cobrança que as pessoas tendem a achar que é humilhante. Não é, a lei não considera isso. Tá, tá. Doutora, às vezes a gente fica até revoltado com as pessoas que põem a vida do outro em risco. Eu fico revoltado, porque eu acho que é muito triste. As pessoas estão morrendo, estão morrendo, estão morrendo, e tem um monte de gente que está achando que não está acontecendo nada. Agora, a questão do condomínio também, doutora, a pessoa que tem muita gente que está desempregada, ou que tem uma empresa pequena, a empresa está fechada, não está tendo renda. Os condomínios estão negociando também essas dívidas, diminuindo o condomínio, diminuindo as despesas. Isso também está acontecendo ou não? Alguns condomínios fizeram algumas estratégias de negociação com os condôminos. Então, o que eu sempre oriento a todos? Se você está passando por um momento difícil na vida no meio de uma pandemia, antes de ficar devendo, entre em contato com o síndico. Informa, eu não vou conseguir pagar, vou conseguir pagar R$ 300. Você pode deixar para o mês que vem eu pagar, ou daqui 3 meses? Porque tem que pagar. Por quê? Não é uma empresa que eu posso negociar juros, existe toda uma convenção, existe um instrumento, né, um ordenamento ali jurídico, que é a convenção que prevê que tem que pagar multa, que tem que aplicar juros, tem que ter correção monetária. O síndico não tem o poder de intervir na convenção, mas ele pode sim facilitar negociações, levar para o conselho e aprovar. Então, qual que foi algumas estratégias? Algumas pessoas que ficaram, por exemplo, dono de restaurante, ficou 3 meses sem trabalhar no começo da pandemia. Alguns condomínios deram esse prazo de 3 meses a carência, entre aspas, para não entrar no judiciário, mas fizeram uma confissão de dívida que esses 3 meses ele não iria pagar, mas ele ia jogar para outros meses, o conselho aprovou. Legal. Teve prédio que não fez nada? Teve prédio que tirou aquele fundo de reserva, que é R$ 50 que cada condomínio paga, sei lá, R$ 20, que é aquele fundo de reserva que as pessoas pagam. Ele tirou, porque aí diminui um pouquinho. De pouquinho em pouquinho você tenta diminuir e ajudar as pessoas, entendeu? Teve com a diminuição também do uso coletivo do prédio, né, das coisas, dos espaços coletivos, diminui também o consumo de luz, de água. Eles tentaram também limitar, lavar toda hora alguns lugares. Por quê? Para ajudar a diminuir o condomínio, porque a água é uma coisa que consome muito em prédio. Água e luz. Então, houve-se muitos síndicos que tiveram essa atitude e ajudaram muitas pessoas a tentar diminuir o impacto econômico, né, que elas estavam sofrendo e estão sofrendo até hoje. Pois é, isso é uma cadeia, né, doutora? Isso deveria lá na própria Sabesp saber que o prédio, ali mora um monte de gente que está passando por uma pandemia, a própria Sabesp já deveria dar esse desconto, que esse desconto ia cair no condomínio depois, e esse condomínio poderia repassar isso para os condôminos, não poderia? Se fosse uma cadeia dessa forma? Poderia ser, né? Poderia ter tirado imposto, sei lá, poderia ter feito qualquer coisa. O governador, prefeito também poderia ter dado uma ajudinha. Eles até tentaram, né? Não deixou cortar, não protestou, deixou negociar, parcelar em 12 vezes. Eles fizeram algumas coisas assim para ajudar a população, porque querendo ou não, a água é cara. Todo o nosso instrumento é caro aqui no Brasil, né? E tem muito imposto, é muita tarifa, tá tudo. Por exemplo, aço tá super alto. Coisas que você falava, nossa, mas obra, por exemplo, tá bombando o mercado imobiliário, mas vai iniciar uma obra hoje
com aço no valor que está? Ninguém está iniciando. Então, eles estão lançando para iniciar daqui 2 anos, daqui 1 ano. Estão lançando. Por quê? Porque a tendência é o aço abaixar, porque desse jeito ninguém aguenta. Eu não sei se vocês viram, Mercedes está fechando aqui no Brasil, 2 fábricas já fecharam, uma antes, agora vai fechar a segunda. Por quê? Porque o aço está muito alto, é muito imposto, é muita coisa. E isso vai impactando em tudo, é uma cadeia. Todo mundo usa aço em algum momento da sua, da sua, da sua cadeia de produção, né? Na sua empresa. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem também que não dá para a gente fazer um milagre, mas dá sim para a gente tentar parcelar, não protestar. O governador e o prefeito, eles, aqui pelo menos em São Paulo, eles tentaram ajudar nesse aspecto. Mas também cabe às pessoas diminuírem, também ter um pouco de bom senso de não usar, deixar luz e tudo mais daquilo que a gente já falou aqui. É verdade. Doutora, como é que você está trabalhando nesse momento agora? Olha, eu estou no escritório, eu não consigo trabalhar em casa. Não Ah, consigo, me dói coluna, eu não sei, eu não tenho hábito. Agora, as pessoas do meu escritório, ninguém tá lá. Tá todo mundo em home office, só tô eu no escritório sozinha mesmo. Mas estou tá. trabalhando a todo vapor, pelo contrário, as ações aumentaram, os problemas aumentaram, as dívidas aumentaram, né? Isso. Divórcios aumentaram, É. inventário aumentou demais, porque cada pessoa que falece e deixa bens tem que ser